Olá, meus queridos alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gorete Wozniak, estamos aqui para mais uma aula de Geografia e vamos dar continuidade ali nos assuntos sobre população brasileira. E especificamente estávamos estudando e vamos continuar ainda hoje com a região sul. Algumas características ainda voltadas para aquela questão das comunidades tradicionais que nós já trabalhamos em relação ao norte, também já trabalhamos em relação ao centro-oeste. Agora vamos ver o sul, certo? Mas antes da gente começar, eu trouxe ali alguns recadinhos bem importantes da nossa aula de hoje. Então, primeira coisa, vocês devem fazer o registro da presença. De que forma vocês fazem isso? A partir da atividade obrigatória. Então, você vai entrar lá no primeiro link no aplicativo, vai clicar, responder a atividade, enviar e aí tua presença fica lá registrada certinho, certo? Aí outra coisa, realizar as demais atividades do aplicativo. Isso é bem importante, porque aí o professor consegue acompanhar, verificar o que você está fazendo, quais as suas dificuldades, mesmo que esteja à distância. Então, é importantíssimo que vocês realizem os exercícios, as atividades que são propostas lá no aplicativo também, para que os professores possam acompanhar o rendimento de vocês, certo? Aquele aluno que está com dificuldade de acesso, que tem algum problema ali que não conseguiu acessar o aplicativo, precisa entrar em contato com a escola, pedir o material impresso, resolver as atividades e devolver devidamente identificado ali na escola também, para que vocês possam ter o acompanhamento do aprendizado de vocês. Não adianta só acompanhar a aula na TV e não realizar as atividades, seja pelo aplicativo, seja entrando em contato com a escola ali e pedindo a atividade impressa. Então vejam aí cada um a sua situação. Importante ter em mãos aí caderno, lápis, caneta, para que a gente possa desenvolver a nossa aula e vocês vão anotando dúvidas, as explicações, exercícios. No final da aula de hoje aí vocês têm tudo registradinho certinho que foi trabalhado, ok? Dito tudo isso, então, o objetivo da nossa aula ali é valorizar esses diferentes grupos étnicos que são considerados tradicionais pelo tempo que estão instalados e que desenvolvem seus modos de viver nas regiões onde eles aparecem, onde eles estão presentes. Então, a partir dessas características desses povos, nós vamos ter as chamadas comunidades tradicionais, que nós já trabalhamos o conceito. São comunidades que estão ali há gerações e que desenvolvem um modo de viver diferente do que está à sua volta e se identificam como comunidades tradicionais. Então, nós vamos ver no sul algumas comunidades tradicionais que são iguais às que nós já vimos em outras regiões e algumas que são específicas da região sul. E a importância delas até para a diversidade e para a riqueza cultural do Brasil. Então, voltamos a falar que se existe essa riqueza, se existe essa diversidade cultural no Brasil, é graças a tudo isso, esse conjunto de fenômenos populacionais, né, de características populacionais que se refletem na nossa população, no nosso modo de viver. Daí a importância da gente falar sobre eles, ok? Então, primeira coisa, sempre nós vamos falar dos povos indígenas. A gente sempre vai trazer eles como referência, porque eles são referência cultural para a população brasileira. A partir deles, da vivência deles nas nossas regiões, nos nossos estados, a gente vai ter esse reflexo na nossa cultura. Então, vamos ver na região sul as principais características, alguns grupos específicos dos 3 estados que compõem essa região, certo? Então, começando lá por Santa Catarina, e aí eu trouxe ali o mapa para a gente observar. Nós vamos ter ali terras indígenas na porção ali do litoral, algumas poucas ali na região central e oeste, mas ao sul a gente não tem registro ali de áreas de grande concentração de grupos indígenas atualmente, né? Que grupos que compõem a população indígena do estado de Santa Catarina? Nós vamos ter ali Caingangue, Xoclém e Guarani. São os 3 principais grupos que têm ali os seus descendentes que vivem nessas áreas aqui do estado de Santa Catarina, certo? E aí eles ocupam principalmente pequenas extensões de terra que ainda não são regularizadas. Ainda é necessário que o governo faça ali as leis
que regularize essas terras para que eles possam manter ali os seus hábitos, seus costumes e a sua riqueza cultural que contribui para a população brasileira como um todo. Mas ainda nós não vamos ter regularizadas todas essas terras em Santa Catarina, certo? A maior parte delas fica, então, na região litorânea ali, como a gente tinha visto, e principalmente neste caso aqui do litoral. Lembram lá do nosso mapa dos povos indígenas? Então, principalmente o grupo ali pertencente ao Guarani, certo? Xoclen vivem em apenas 2 terras indígenas na região ali, na região do Vale do Itajaí, também ali próximo do litoral, que seria mais na porção norte ali do litoral, e os caingangues é que estão aqui mais na porção oeste do estado de Santa Catarina. Então, se a gente pensar nessa distribuição dessa população indígena no estado de Santa Catarina, nós vamos ter essas características apresentadas ali, certo? Continuando lá, então, vamos pensar no nosso estado, no Paraná. A gente já viu, já trabalhamos um pouquinho a respeito das terras indígenas no Paraná, dessas características, onde elas estão. Então, a gente vê ali algumas a oeste, poucas a leste, né? E nessa porção central aqui do nosso estado é que nós vamos ter a maior concentração de grupos indígenas vivendo hoje, podendo ali desenvolver os seus modos de vida, alguns com terras regulamentadas já, outros ainda aguardando essa regulamentação, assim como em Santa Catarina. O que quer dizer regulamentar a terra? Quer dizer que eles vão poder usar, usufruir, desenvolver suas atividades, sua cultura, sem que alguém queira pegar aquela terra, sem que alguém queira tomar as terras desses grupos, desses povos que estão instalados ali há gerações, né, como a gente já tinha falado. E quem são esses grupos que estão em terras paranaenses? Então, nós vamos ter ali Guarani, Caingangue e Xetá. São os principais grupos indígenas presentes nas terras paranaenses. E aí eles também vão desenvolver características, hábitos, costumes a partir das suas heranças culturais, dos seus antepassados, né? A maioria, né, vive nas 17 terras indígenas. Então, quantas terras nós temos demarcadas ali no Paraná pelo governo? Pelo menos 17 terras indígenas dessas que a gente apresentou aqui no mapa para vocês. A economia é baseada no quê? Nas roças, né, de subsistência. O que quer dizer a subsistência? Quer dizer que trabalha para sobreviver. Então, a principal maneira deles se organizarem, se desenvolverem economicamente ali é de subsistência, para a própria alimentação. E se sobra um excedente, se sobra um pouquinho ali, é vendido para que eles possam se manter, tá? Pomares, criação de galinhas e porcos ali são as principais atividades que eles desenvolvem nessas áreas em terras paranaenses. E aí, para complementar essa renda, o que eles fazem? Produzem cestos, balaios, alguns artesanatos que também são comercializados. Em algumas vezes a gente vê até na beira de algumas estradas aí do Paraná, nas proximidades dessas terras indígenas, alguns grupos ali vendendo seus artesanatos para manter ali a sua sobrevivência nessas áreas, ok? Então tá aí o retrato bem detalhadinho sobre os povos indígenas no Paraná. No Rio Grande do Sul, o que nós vamos ter ali? Até a chegada dos europeus, nós tínhamos grandes grupos, assim como em outras partes do Brasil. Então, a quantidade de povos e de número de pessoas que formavam esses povos era muito grande. Então, temos ali um registro entre 100 e 150 mil habitantes. Isso é uma população significativa, né? Encontraram tribos remanescentes dos primeiros habitantes. Quem eram esses primeiros habitantes? Quem eram esses grupos indígenas que viviam principalmente ali na porção que hoje é o Rio Grande do Sul? Os charruas e os minuanos, que eram aqueles subgrupos, né, que pertenciam ali ao grupo macro, que a gente chamou lá de Gês e Guaranis, né? Então, eles eram os subgrupos, aquelas subdivisões, né? Lembrando que não é um só. Quando eu falo indígena, eu falo de um conjunto de diferentes grupos étnicos. Então, estamos falando aqui, charruas e minuanos ali no Rio Grande do Sul, certo? Ocupando principalmente a região do Planalto. Quando os europeus chegam, o que acontece? Haviam habitantes ali, e aí há aquele choque cultural do colonizador querer tomar a terra, e os conflitos, a gente falou até da guerra guaranítica, lá algumas questões que envolveram esta parte. Então, o que nós vamos ter ali no Rio Grande do Sul?
guaranis, Gês e os pampianos, que se subdividiam em charruas e guaranis. Então vejam quantos grupos diferentes e quanta diversidade cultural a gente vai ter a partir dessas características desses diferentes grupos, né? E aí também ali o mapa para a gente entender. Hoje o Rio Grande do Sul tem em torno de 20 áreas indígenas e aí nós vamos ter parte delas aqui no litoral, ali perto da Lagoa dos Patos, né, nas proximidades ali, e outros lá na porção norte do estado. Na porção sul aqui nós não vamos ter tantos registros. Lembram que grupo que ocupava boa parte disso aqui? Eram os charruas. Depois, com a chegada dos colonizadores, aquelas disputas de terras por ser área de fronteira ali com países vizinhos, então hoje a gente já não tem um registro de ocupação indígena nestas partes aqui, pelo menos não terras regulamentadas, né? Aproximadamente ali 18 mil pessoas e em torno de, nessas 27 áreas, grupos étnicos. Quais estão presentes nessas porções aqui do Rio Grande do Sul? Caingangue, Mbiá e Guarani, certo? Então são os grupos que ocupam estas porções aqui do estado do Rio Grande do Sul. Completando a região sul aí, quais são os grupos indígenas que ainda fazem parte. Então agora vamos fazer uma atividadezinha rapidinha ali para refletir sobre essa primeira parte. Façam a leitura lá entre as atividades indígenas, as áreas indígenas atuais dos 3 estados do sul, nós podemos citar, e aí responde, a gente volta com a correção. Voltamos então ali com a atividade que ficou para vocês, né? Vamos ver qual a resposta certa. Entre as áreas indígenas atuais dos 3 estados do sul, podemos citar, então, respostinha lá. Grupos presentes no Paraná são Guarani, Caingangue e Xetá.
As outras duas ali não correspondem ao que nós tratamos durante a aula. Então, o que é correto afirmar, o que a gente pode citar dessa questão ali das áreas indígenas, dos grupos que ocupam? Então, em terras paranaenses, nós vamos ter esses 3 grupos ali com descendentes desses povos que viviam nessas áreas e que os que vieram depois, as gerações posteriores, ocupam ainda porções do nosso estado, certo? Continuando lá, então agora vamos falar sobre outra comunidade considerada tradicional e ela é específica da região sul. Então vamos entender o que são os faxinais, como é a organização desse espaço geográfico e quais as contribuições desse modo de viver, né, características específicas desses faxinais ali então. Segundo a Lei 15.673 ali de 2007, entende-se por identidade faxinalense a manifestação consciente dos grupos sociais pela sua condição de existência caracterizada pelo modo de viver. Então, aquela mesma ideia que a gente trabalhou de comunidades tradicionais na região norte, que vimos lá os diferentes grupos, os ribeirinhos, os peconheiros, depois no centro-oeste lá os pantaneiros, por exemplo, é o caso aqui dos faxinalenses. Né? Então, o que é uma comunidade, uma identidade faxinalense? Ela tem características próprias ali no seu modo de viver e também, neste caso aqui, a gente vai ver bem claramente a forma de organização do espaço geográfico, a partir desse modo de vida, né? Que se dá pelo uso comum das terras. Então, o que é a característica principal que define essas áreas chamadas de faxinais é o uso comum das terras, eles conciliam as atividades, porque aí se torna mais fácil, né? Menos complicado de se desenvolver, de se organizar nesses espaços. E aí um vai contribuindo com o outro e no conjunto o resultado é positivo. Então, é uma ideia muito interessante, certo? Então, ali, nas áreas que nós temos esses faxinais, e é principalmente no estado do Paraná, nós temos pessoas que vivem ali há pelo menos 200 anos. Então, é um longo período de ocupação dessas áreas e de organização do espaço geográfico desta forma. Vamos entender um pouquinho como que eles se organizam, então, o seu modo de viver, certo? A organização. A única cerca que existe, depois nós vamos ver ali na imagem, ela circunda a área que é chamada de faxinal, certo? Servindo de divisa entre as roças de alimentos e a área ali onde estão as casas e onde eles fazem a criação de animais. Então, não há uma divisão entre as casas. É como se fosse um pátio, um terreno só ali, onde eles estão instalados e onde eles desenvolvem suas atividades. A cerca vai dividir o quê? Vai dividir esta porção com a área ali onde eles fazem o plantio, onde eles têm as lavouras, tá? E aí o que nós vamos ter ali? A área que ficam as casas, a mata e o pasto de criação, onde eles vão criar os animais. Cada um é dono ali dos seus animais, daquilo que ele cria, né? Mas a terra é usada em comum e os animais ficam soltos ali. Então, a maneira como eles usam esse espaço geográfico, né? A floresta também é comunitária. Dela, os moradores extraem pinhão, erva mata e plantas medicinais. Aquela ideia da comunidade tradicional, que tem uma relação íntima com o meio natural e que dele utiliza, mas sem degradar, também faz parte ali do uso e ocupação dos povos que vivem nas áreas dos faxinais. Então, a forma como eles usam o espaço, a forma como eles retiram recursos da floresta, também está relacionada com essa questão ali de sustentabilidade, vamos dizer assim. Porque eles usam o meio natural, mas eles não vão lá e derrubam todos os pinheiros que tem. Eles não vão lá e só retiram e degradam aquele espaço e depois abandonam. Porque eles sabem que eles vão viver ali por gerações. Então, a forma de usar esse espaço é diferente, certo? Bem interessante ali a característica. Os faxinais são uma das principais formas de memória e práticas tradicionais do povo paranaense. Então, para nós, enquanto paranaenses, é importante conhecer essas características, porque faz parte, inclusive, da identidade das características ali do nosso estado. Ele é, voltando a falar ali, um sistema coletivo, porque é um espaço onde a divisão da terra, o uso comum da terra é importante para que esses grupos sobrevivam nessas áreas. A destinação ali da criação de animais, a lavoura, então, as atividades que eles realizam. E a atividade extrativista, que é de retirar da natureza alguns elementos ali que eles possam utilizar, mas sem degradar esse meio natural.
Para as comunidades faxinalenses, o puxirão significa mutirão, que traduz bem não só o modo como cuidam das criações, mas também como percebem o território. Essa identidade com o espaço. Então, o puxirão lá, que é uma espécie, um mutirão, é uma atividade onde todos contribuem. Então tem um que está precisando colher lá um determinado item que está na hora da colheita. Então, ele vai chamar os vizinhos, vamos dizer assim, vão se juntar e vão lá fazer aquela colheita. Isso quer dizer o quê? É o chamado puxirão, nessa ideia do uso coletivo e do trabalho coletivo ali que eles realizam. Aí ali a imagem para a gente entender a organização dos faxinais. Então nós vamos ter aquela cerca que vai circundar as casas e ali eles vão desenvolver a criação de animais, as pequenas hortas e pomares e o uso da floresta também que fica nesta porção aqui. Do lado de fora da cerca, o que nós vamos ter? Nós vamos ter as lavouras ali de cada família. Cada família tem a sua área plantada, mas a atividade ali, um ajuda o outro na colheita, no plantio, então ela é comum entre eles também, certo? E aí aquela ideia lá do mutirão, né, do puxirão. E aí dividimos aqui em duas partes para vocês entenderem bem. As famílias vivem em área comum, floresta, é a parte aqui onde estão as casas, né? E são permitidas o que aqui? As pequenas hortas em torno das casas. Então, ele pode fazer uma horta ali no fundo da sua casa, enfim, dentro dessa área que é comum entre todas as famílias que vivem ali, certo? E aí, nós vamos ter, entre as atividades que eles realizam, que tipos de atividades essas famílias que vivem aqui desenvolvem? Extrativismo florestal de baixo impacto, lembra que a gente falou? Então, aquela ideia de retirar da natureza, mas sem degradação. Então, vai colher o pinhão, vai coletar alguma erva medicinal lá para produção de medicação, enfim. Então, usa esses elementos naturais, mas não destrói aquele espaço florestal ali. Essa é a forma de usar desse extrativismo ali de baixo impacto, né? E principalmente com o manejo da erva mate e da araucária. Os animais são criados ali no faxinal, então, dentro desse espaço que tem o cercado ali onde estão todas as casas, ok? E aí, do lado de fora, o que nós vamos ter? As lavouras ali de cada família, né? Plantio de várias culturas diferentes e o trabalho também vai ser comum ali, vai ser comunitário, vai ser coletivo entre eles. Então, é uma forma muito interessante de organização do espaço geográfico dessas comunidades tradicionais. E aí, duas atividadezinhas ali para a gente pensar a respeito dessa forma de organização do espaço e dessa identidade específica ali dos faxinais. Entre as atividades realizadas dentro do faxinal, podemos citar quais? E na parte externa do faxinal, quais são as atividades que eles desenvolvem ali? Responda, a gente já volta para corrigir.
Voltamos então ali com atividades sobre a parte dos faxinais, né? E aí eu perguntei para vocês, entre as atividades realizadas dentro do faxinal, dentro seria nessa parte aqui que é cercada e onde estão as casas das famílias, o que eles desenvolvem de atividades ali. E quando a gente fala a parte de fora, é ali onde estão as lavouras. Então, da questão 3, vamos ver as respostas lá juntos? Dentro do faxinal, podemos citar então, pequenas hortas, pomares, criação de animais como porcos, galinhas, vacas, em torno das casas. Claro que são áreas grandes, não é como um lote que a gente tem na cidade, são porções maiores de terra, mas aí eles se organizam ali nas atividades, certo? E na parte externa, plantio de várias culturas, como feijão, milho para consumo e comércio local. Aquela ideia de subsistência, não é para comercializar, para exportação, né? É plantio que vai atender o consumo das famílias e o comércio local. Então, pequenas vendas, né? Não é algo muito grande ali nesse sentido de vender muita coisa. É mais para subsistência mesmo, as atividades desenvolvidas por eles, certo? Então, dentro do faxinal que nós vamos ter e fora dele ali também. Outra comunidade que nós vamos falar ali, considerado dentro desse olhar das comunidades tradicionais. E volto a lembrar vocês, por que a gente trabalha as comunidades tradicionais? Porque elas são referências culturais. Muito dos nossos hábitos, costumes, do nosso modo de viver, estão ligados a essas comunidades tradicionais, que em algum momento são às vezes até esquecidas ou ocupam pequenas áreas, mas que representam uma identidade muito grande para a cultura das populações. Então, os caiçaras. Ser caiçara é ser de uma cultura que é fruto da história da colonização e da miscigenação que forma o povo brasileiro. Então, a importância deste grupo aqui também, porque faz parte desse resultado que a gente já falou, essa ideia da mistura, da miscigenação, né? E aí vamos conhecer um pouquinho as características. Surge no país ali da troca de saberes entre índios e colonizadores portugueses. Então, de onde surgem essas comunidades? Dessa interação entre os povos que já viviam aqui e os que chegaram aqui, que nós chamamos ali de colonizadores, nesse caso os portugueses, né? E mais tarde, quem ainda contribui para os modos de viver do que depois chamamos ali de caiçaras? Os africanos que ocuparam também áreas próximas ao litoral, principalmente ali a partir do estado do Rio de Janeiro, todo o litoral paulista e paranaense. Tanto que as pessoas do litoral, né, a gente até usa o termo caiçara por essa referência com essas comunidades tradicionais que vivem nessas áreas litorâneas, ok? E aí, continuando ali, vamos pensar um pouquinho. São conhecidos as pessoas que vivem em regiões litorâneas da região sul e da região sudeste, tá? Vivem do quê? Da caça e da pesca artesanal, por essa proximidade ali, né, com o oceano, então eles utilizam para retirar dali alimento, enfim, essa característica da relação desses povos com a área que eles ocupam ali, com o mar, com o oceano, né? Relacionando-se diretamente com a natureza por meio da agricultura e do extrativismo vegetal. Mais uma vez aquela ideia lá do uso da natureza sem a degradação. Então nós temos muito que aprender com essas comunidades tradicionais, porque a forma como eles usam o espaço não está ligada à ideia de estragar esse espaço, mas de conservar para que as suas gerações futuras possam utilizar também, certo? Eles são formados pela miscigenação ali entre índios, colonos portugueses e negros, tá? Modo de vida, atividade, a pesca artesanal que a gente já falou ali de pouco impacto, né? Principal atividade econômica e recentemente também o ecoturismo, devido à ideia de turistas quererem conhecer essas áreas, o modo de viver dessas comunidades tradicionais. Então eles desenvolvem ali mais uma atividade voltada para o turismo e que complementa as rendas dessas populações que vivem nessas áreas, né? Vivem em harmonia com o ambiente onde eles estão instalados. Então é a maneira como o espaço geográfico é ocupado e utilizado por esses grupos. E o fandango, que a gente tinha falado lá das expressões culturais, é uma expressão musical e coreográfica da cultura caiçara.
Então vejam que interessante isso também para as nossas referências culturais. Ainda dentro dessa ideia, eu trouxe uma imagem ali que mostra justamente as comunidades, né, a relação com o meio natural. Então nós temos lá floresta atlântica, né, ou mar, oceano ali, e onde estão instaladas essas comunidades. Vivem então em pequenas comunidades e guardam essas habilidades ali de caça e pesca para o desenvolvimento das suas atividades, mas sem a agressão ao meio ambiente, usando de forma sustentável o recurso natural. Voltado para quê? Para sua alimentação, ou para a saúde, ou como matéria-prima para alguma coisa que eles precisam, como construir as casas, né? Mas não é algo assim que vá destruir aquele espaço natural, ok? E aí ali nós temos, entre as heranças que fazem parte desses grupos, algumas características de grupos indígenas que fazem referência ali, como os tupinambás e os carijós, que hoje se reflete no próprio modo de vida caiçara. Essas pequenas comunidades guardam então essas habilidades e na cozinha exibem o quê? O uso da mandioca é um dos principais itens ali na sua alimentação, né, como hábito de consumo e tudo mais. Né? Pratos que são feitos de forma lenta, como o exemplo lá do barreado, que a gente trabalhou também, é como se fosse daquela forma. Então, um prato que ele demora para cozinhar, tem essa característica ali desses hábitos e costumes ali da população caiçara, certo? Entre as unidades tradicionais da região sul, nós podemos ter ainda quem? Além dos que nós vimos hoje. Comunidades quilombolas, ciganos, ribeirinhos, cipozeiros, que também são considerados comunidades tradicionais. Alguns a gente já tinha trabalhado e outros ali eu vou pedir depois que vocês realizem uma pesquisa, daí no finalzinho da aula a gente já fala a respeito. Ou seja, a importância da presença dessas comunidades como referência cultural, como referência para os nossos modos de vida e hábitos e costumes. Então, eles são extremamente importantes nesse sentido cultural, né? E aí vamos para mais uma atividadezinha ali. Sobre os caiçaras, podemos afirmar. Então, vocês vão responder o que é verdadeiro e o que é falso em relação à cultura caiçara e nós voltamos em seguida para corrigir.
Voltamos então ali com a correção dos exercícios sobre a cultura caiçara que eu tinha deixado para que vocês refletissem um pouquinho e respondessem, né? Então vamos ver as opções ali. São formados pela miscigenação entre índios, colonos portugueses e negros? Isso é verdadeiro ou é falso? Então, verdadeiro, né? Podemos afirmar que isso é de fato, nós vamos ter como resultado ali a cultura caiçara, a relação com esses três grupos ali, certo? Depois, na cozinha exibem o mais diverso uso da mandioca, como também os pratos feitos de peixe? Também é verdadeiro, né? Essa característica nos hábitos e costumes ali dos caiçaras, né? E o fandango é uma expressão musical coreográfica que mantém viva a cultura caiçara? Verdadeiro também. Ele é característica da cultura caiçara, né? E o último ali, vivem em comunidades nos grandes centros urbanos e com modos de vida adaptados a esta realidade? Isso é falso, né? Só aparecer ali. Então, não, eles não vivem em grandes centros urbanos, eles vivem tradicionalmente nessas áreas litorâneas ali, mantendo seus modos de viver, seus hábitos, seus costumes, que são heranças das gerações passadas, certo? Nessa referência cultural ali e que é extremamente importante. E aí eu trouxe o mapa aqui das comunidades quilombolas, que a gente já trabalhou, mas para a gente pensar um pouquinho ali na região sul. Então, o que nós vamos ter? No Paraná, 37 terras quilombolas que estão ali em processo de regulamentação. Em Santa Catarina, nós vamos ter 17 em processo de titulação e uma que já está titulada. E no Rio Grande do Sul, nós temos 88 em processo de titulação e 4 que já estão tituladas, ou seja, são áreas que vão garantir a preservação das características culturais desses grupos que são extremamente importantes para a gente entender até a nossa história enquanto população, né? E aí eu quis trazer de novo para vocês relembrarem tudo isso. E aí eu também trouxe ali para que vocês anotem lá no caderno, depois a gente explica e finaliza, uma pesquisa sobre as comunidades quilombolas. Então copiem no caderno e eu já volto para a gente encerrar.
Voltamos então ali com o enunciado do que vocês devem fazer. Aí vocês vão realizar essa pesquisa, vão deixar anotado lá no caderno, vão mostrar depois para o professor como uma atividade para complementar essa questão das comunidades tradicionais na região sul do Brasil. Então, faça uma pesquisa sobre as comunidades quilombolas da região sul, que áreas que elas estão presentes, que atividades que desenvolvem, quais as dificuldades enfrentadas, e aí você pode utilizar imagens, mapas, recursos visuais ali para deixar a tua pesquisa mais organizada e mais interessante, certo? Bem importante o trabalho ali, bom trabalho para vocês. Então a ideia hoje era justamente trazer essas características das comunidades tradicionais da região sul. Espero ter contribuído com essas informações na aula de hoje. Na próxima aula voltamos com mais assuntos de geografia. Um abraço e até lá!